Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para realizarmos um vídeo sobre a vinda da família real para o Brasil. Na verdade, quando nós falamos da vinda da família real para o Brasil, nós estamos falando de uma espécie de aceleração, de uma espécie de tomada de avanço no processo de independência do Brasil. A rigor, a independência do Brasil começou lá no final do século XVIII, né, quando estouraram as Inconfidências Mineira, a Inconfidência Fluminense e a Inconfidência Baiana, em 1798. Quando inicia-se o século XIX, na verdade, ali em 1806, Napoleão Bonaparte, que era o imperador dos franceses, decretou o bloqueio continental, proibindo todo o continente europeu de comercializar com a Inglaterra. E aqueles países que desobedecessem, que viessem a comercializar com a Inglaterra, sofreria ali a fúria das tropas de Napoleão. Neste caso, a nossa preocupação é com Portugal. Portugal é um país que recebe essa pressão de Napoleão em 1806. Mas Portugal tinha uma relação íntima e estreita com a coroa da Inglaterra. Aqui em Portugal devia muitos e muitas libras, né, de endividamento desde o século XVII. Então, qual é a situação? Se Portugal respeita o bloqueio, se Portugal respeita a França e deixa de comercializar com a Inglaterra fez a ameaça de que ela poderia ajudar o Brasil a fazer a independência. Aceleraria ainda mais o nosso processo de independência. Portugal perderia a galinha dos ovos de ouro. Se, por outro lado, Portugal obedece à Inglaterra, comercializa com a Inglaterra e não obedece a Napoleão, ele sabia, Dom João VI sabia que Napoleão poderia entrar em Portugal e tomar o reino e até prendê-lo a fórceps, né, de maneira bruta, de maneira agressiva e robusta. O que Dom João decide dentro desse processo? Em 1808, 2 anos depois do bloqueio, 1808, Dom João VI decide vir para o Brasil. Então não foi propriamente uma vinda, né? Ele acabou fugindo da Europa para o Brasil. E ele, claro, foge porque ele avaliou um lado e outro e entendeu que era melhor ele vir para o Brasil, porque o Brasil é um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com muitas possibilidades econômicas, né, com um futuro bastante promissor, e ele veio para cá com mais de 14 mil nobres. Acreditem, um número quase 15 mil nobres, aristocratas, vieram com o Dom João VI para morar no Rio de Janeiro. Teoricamente seria provisório, morar uma temporada aqui no Rio até resolver a vida lá com Napoleão. Mas quando ele vem para cá, quem os traz? Obviamente que quem os trouxe teria sido a Inglaterra, vieram em navios ingleses. E chegando aqui no Brasil, Dom João toma uma série de medidas, porque ele não está mais administrando o império a partir de Lisboa, ele está administrando o império a partir do Rio de Janeiro, não é isso? Então, ele toma uma série de medidas até para legitimar essa situação nova. Um rei que não está morando na Europa, um rei que está morando na colônia, um rei que está morando no Brasil. Então, o Dom João, por exemplo, decretou a criação do Banco do Brasil, porque, afinal de contas, como é que ia comercializar com a Inglaterra se não tem moeda, se não tem Banco Central? Então, criou o Banco do Brasil. Mas uma colônia com banco e com Banco Central é qualquer coisa de inédito. Por outro lado, Dom João VI criou o Jardim Botânico, porque essa nobreza que veio com ele ia passear aonde, né? Fazer piquenique aonde? Então, a cidade do Rio vai ficando uma cidade repaginada. Daí a nomenclatura que começou com o Dom João de dizer que o Rio era uma cidade maravilhosa, que é um termo que ficou até o dia de hoje, cidade maravilhosa. Por outro lado, Dom João criou também, além do Banco do Brasil, além do Jardim Botânico, Dom João criou a Biblioteca Nacional para que esses nobres tivessem acesso aos livros, para que esses nobres tivessem acesso à leitura. Alguns 1000 títulos vieram de Europa para cá para poder estar na Biblioteca Nacional. Por outro lado, Dom João também abriu os portos brasileiros às nações amigas. A gente até coloca no plural, nações amigas. Mas, na verdade, a única nação amiga é a Inglaterra, que passou a entrar no mercado brasileiro com seus produtos, com seus artigos os mais variados, para vender no mercado brasileiro, não é isso? Então, os portos das nações amigas, seria melhor nós dizermos a nação amiga, que seria a Inglaterra. E por último dizer que ainda nesse processo, Dom João, em 1810, criou tarifas preferenciais para a Inglaterra. O que são tarifas preferenciais? Produto inglês, quando o produto entra no Brasil, ele tem que passar pela alfândega. Se o produto inglês passando na alfândega, pagaria uma taxa de 15%. Se fosse um produto português, pagaria uma taxa de 16%. Se fosse de outro e qualquer país, pagaria 24% na alfândega. Então o produto inglês pagava pouquinho para entrar no Brasil. Pagando pouquinho para entrar no Brasil, esse produto ficaria mais barato aqui no Brasil, né? Ao passo que o produto português ficaria um pouco mais caro e de qualquer outro país ficaria muito mais caro ainda. Por isso que o tratado
nada de tarifa preferencial, porque a Inglaterra foi preferenciada, foi privilegiada, né? Acabou tornando-se predileta dentro desse processo. Por último, registrar que em 1815 o Brasil é levado a Reino Unido. Isso por quê? Porque Napoleão Bonaparte foi derrotado na Europa, Dom João teria que ter voltado para lá, só que Dom João não volta para a Europa, ele decide continuar no Brasil, e os portugueses querem a cabeça de Dom João a prêmio. Por que ele está aqui no Brasil se Napoleão está derrotado? Não tem mais sentido ele continuar aqui no Brasil, não é verdade? E aí como é que ele justifica? Eu estou no Brasil não porque eu estou fugindo. Eu estou no Brasil porque eu estou na outra parte do reino. Meu reino tem uma parte na Europa e meu reino tem uma outra parte na América do Sul. É como se fosse um reino dividido. Cara de pau nem queimava, né, gente? Como se tivesse um oceano no meio dividindo os dois reinos. Então eu, como rei, tenho que passar uma época da minha vida em Portugal e outra época da minha vida eu tenho que passar no Brasil, cuidando da outra parte do reino. Fato é que o Brasil deixou oficialmente de ser colônia em 1815. Passou a ser Reino Unido a Portugal. E a capital do reino já não é mais Lisboa. A capital do reino já passou a ser o Rio de Janeiro. Logo, o Brasil está caminhando a passos largos para dentro de um processo de dependência. Em 1820, as Cortes, que é o Parlamento de Portugal, exigiu que Dom João voltasse imediatamente e que ele revogasse tudo o que ele fez aqui no Brasil. Dom João, percebendo que o trono e a cabeça dele estava a prêmio, Dom João decide voltar, mas deixa aqui no Brasil o filho. Ele já tinha 2 filhos, ele deixa aqui no Brasil o filho Pedro, que viria a ser Dom Pedro I lá na frente. Deixa o filho Dom Pedro, pedindo a Dom Pedro para que Dom Pedro não deixasse que a independência caísse nas mãos dos brasileiros, para que a independência caísse apenas na mão dele mesmo, porque acontecesse o que acontecesse com ele na Europa, Dom Pedro resolveria a situação aqui no Brasil. Mas aí já é um papo para a construção da independência, já é um papo para a construção do processo de independência, a última fase, que é o governo de Dom Pedro I, de 1822 a 1831. Aí já é um papo para o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações e, particularmente, aqui peço com muita generosidade, se inscreva no nosso canal para que esse nosso trabalho prospere e se edifique. Muito obrigado, minha gente.